exatamente meia-noite, eu e a Gabi, a gente tá começando a encher, tá entendendo? Mas já começou, tem um cara super esquisito aqui atrás da gente, ele parece ter mais de 50 anos de idade. Em uma das regiões mais nobres de Curitiba, onde muitas outras festas e bares estão alocados com os mais diversos estilos de música para todos os gostos, eu e Gabriela, uma das produtoras e roteiristas desse podcast, decidimos ir até uma das baladas mais tradicionais da cidade. São nesses ambientes que homens mais velhos, como este nos perseguindo e encarando obsessivamente, e tantos outros, das mais variadas idades, encaram a sexta-noite quase como uma oportunidade de caça, enquanto mulheres, como eu e Gabriela, vão para se divertir, se distrair, comemorar em ocasiões especiais, curtir com amigos e amigas ou até para paquerar. Muitos homens se preparam para atingir uma meta, um objetivo, sem respeitar o espaço e sem se importar com o constrangimento que irão gerar. Olhares fixos, cheios de segundas intenções, comentários constrangedores, toques inapropriados e, em casos ainda mais graves, bebidas batizadas que levam até a agressões, sejam elas físicas, psicológicas ou sexuais. São esses alguns dos desafios que homens se propõem nas noites, para alimentar o próprio ego e competirem entre os amigos. Essa não é só a minha realidade e da Gabriela, duas universitárias em um momento de lazer. É a realidade de muitas mulheres que enfrentam situações de importunação sexual nesses mesmos ambientes. À beira do bar, o desafio das mulheres é simplesmente ser mulher. Esse é o Mulheres à Beira Bar, podcast que documenta as dificuldades que a mulher enfrenta nos bares, pubs, baladas, boates e noites na cidade. Eu sou a Pietra Gabiati, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo. Essa foi a minha primeira vez em uma balada de Curitiba. Nessa estreia, eu fui acompanhada da minha amiga, colega e produtora desse podcast, Gabriela Alves. Decidimos nos aventurar e ir a uma balada muito diferente do nosso estilo, em que o público-alvo são homens e mulheres, em sua maioria hétero, amantes de sertanejo. Para nos misturarmos ainda mais, decidimos nos vestir a caráter, ainda que a escolha da vestimenta acarretasse em ter que enfrentar com maior dificuldade o frio de 8 graus de Curitiba. Pedimos conselhos para outras amigas que já frequentaram o mesmo lugar e decidimos ir praticamente iguais, de botas, shorts de couro, top e jaqueta também do material couro. A entrada, assim como de muitos outros lugares, era mais barata para as mulheres. Afinal, onde o lugar é mais atrativo para o gênero feminino, é mais atrativo para os homens héteros também, já que sabem o que encontram naquela noite. A festa se iniciava às 22 horas. Chegamos no horário, pois além de querer ver o movimento, meu pai se mostrou muito apreensivo sobre o tempo e o horário que chegaríamos na balada, mas a Gabriela queria que fôssemos mais tarde, pois o lugar provavelmente ainda estaria vazio. A verdade é que os riscos que a mulher tem de enfrentar não são novidade para ninguém. Ainda que muitos queiram colocar a realidade dura sobre panos quentes para amenizar o discurso em prol dos direitos da mulher, aqueles que têm uma amiga, companheira, filha, sobrinha ou qualquer outra mulher que consideram, entendem e temem o perigo nas ruas. Passamos pelos seguranças, que nos revistaram, e logo depois pegamos nossas comandas para entrar no lugar. O ambiente realmente estava vazio, poucas pessoas haviam chegado, mas isso não nos impediu de iniciarmos as gravações. Ainda que a movimentação não tivesse começado, a música alta já estava tocando. Decidimos então ficar em um lugar mais afastado do palco, onde tinham algumas mesas, ainda que sem cadeiras, naquele ambiente escuro e vazio. Pouco tempo depois, enquanto conversávamos, um homem que aparentava ter em média 50 anos, 30 anos a mais do que nós e bem longe do público-alvo da balada, branco e de cabelos grisalhos, chegou. Assim que ele chegou, foi diretamente para o lugar onde estávamos. Mesmo que houvesse tantas mesas vazias e mesmo que aquela não fosse a parte principal da boate, ele permaneceu parado atrás de nós.
exatamente meia-noite, eu e a Gabi, a gente tá começando a encher, tá entendendo? Mas já começou, tem um cara super esquisito aqui atrás da gente, ele parece ter mais de 50 anos de idade. Não sei o que ele tá fazendo aqui, mas ele tá aqui e ele tá encarando a gente, tá bem estranho. O constrangimento tinha efeito sobre todo o corpo, junto com o medo pelo que seria o resto daquela noite. Afinal, o sentimento de ser observado por si só é ruim, mas toda mulher sabe o medo ainda maior que surge quando um homem nos fita com esse tipo de olhar. E o que quero dizer com esse tipo de olhar é como de um animal faminto há dias, olhando para sua presa pronto a dar o bote, silencioso, sem movimentos bruscos, apenas observando e cercando a presa. Depois da meia-noite, o lugar começou a encher. A configuração com que as pessoas se dispuseram sobre o lugar foi no mínimo curiosa. A maior parte das mulheres ali permaneceram perto do palco, dançando em seus grupos. Já os homens ficavam encostados no bar, observando a partir de um ponto de vista mais abrangente as mulheres que estavam ali, quase como se estivessem marcando seus alvos. O ponto, além de ser estratégico pela visão privilegiada, também forçava o público feminino a interagirem com eles a caminho do bar para buscar uma bebida. Decidimos enfrentar o desafio e buscamos algumas bebidas. Pouco tempo depois de termos sido analisadas nessa emboscada instaurada, de maneira educada, mas quase ensaiada após a nossa ida ao bar, 2 rapazes nos abordaram pedindo uma dança. Até esse momento, estava tudo tranquilo. Dançamos algumas músicas e nos separamos daqueles homens, que aparentavam ter a nossa faixa etária. Essa foi uma das poucas interações da noite a qual nada passou dos limites. Isso porque logo em seguida, outro homem que também aparentava ser mais velho passou a me seguir em todos os lugares. Ele parecia ter uns 30 anos, estava aparentemente sozinho e bebendo uma Heineken. Ao ir ao banheiro, ele estava lá na porta, me aguardando sair. Do outro lado da balada, ele também estava. De volta ao bar, lá estava ele também, me observando. Toda a perseguição terminou apenas quando outro grupo de amigos decidiu nos chamar para uma dança. Afinal, se tem algo que homem é capaz de respeitar, são outros homens. A individualidade deles é protegida, mas a nossa não tanto. É claro que, por muitas vezes, os funcionários e seguranças das boates e bares não conseguem manter controle sobre tudo aquilo que acontece entre as interações, mas é possível observar o posicionamento do estabelecimento, já que não é novidade alguma os desafios que a mulher enfrenta nesses ambientes. Talvez essas perseguições não estejam no controle dos donos, mas pequenas ferramentas anti-assédio não existiam no local, como adesivos e folders, sinalizando que não serão tolerados comportamentos abusivos, dando orientações para aquelas que desejarem denunciar um homem importunando. Por exemplo, atitudes como essas são capazes de mostrar a intolerância do local contra esses comportamentos nocivos. Isso se traduz nas mais diferentes experiências das mulheres no bar. Para nós, a noite não passou de perseguições e olhares constrangedores, mas, para outras, o perigo estava ainda mais perto. Como para uma menina, naquela mesma noite, naquele mesmo local, que ao fim da festa, quando estava totalmente embriagada, foi levada embora por um homem que nem sequer a conhecia. Talvez, para ela, a noite tenha sido ainda mais longa. Essa experiência é comum entre as mulheres, sobretudo universitárias. Antes de gravarmos esse podcast, fizemos uma pequena pesquisa com meninas em nosso convívio. Grande parte dos relatos sobre experiências de assédio em ambiente de bares, boates, festas universitárias e shows mostravam que tudo sempre começa por olhares insistentes e perseguições. As experiências vão desde as que a noite terminou em perseguição até as que o terror se iniciou em bebidas batizadas, que resultaram em paradas cardíacas no hospital e assédio no Uber a caminho de casa. Além disso,
Grande parte das mulheres só conseguiu sair da situação mediante a intervenção de outro homem ou quando alegaram ter namorado. Outras, quando questionaram atitudes abusivas, ouviram que era assim mesmo, que bastava se acostumar e que esses eram comportamentos comuns, principalmente em festas. A pergunta é: por que nós mulheres temos que nos acostumar a lidar com tantos incômodos em um momento que ao menos deveria ser para diversão, enquanto os homens podem agir sem limites? Segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, em 2022 foram registrados 2.263 boletins de ocorrência relatando importunação sexual. 71 desses registros foram em locais classificados como de alimentação e diversão, e 186 foram em locais classificados como outros. A grande problemática nesses dados é que existe muita subnotificação, ou seja, quando mulheres se sentem desencorajadas a denunciar. Nesse caso, ainda existe a situação de muitas mulheres embriagadas e por vezes sequer se lembram do que aconteceu. Para entender melhor sobre essa problemática, nós conversamos com a delegada Emanuele Siqueira. Ela nos explicou melhor a diferença na prática entre assédio, importunação sexual e estupro, que acontecem com muitas mulheres e pode servir de alerta para quem está à volta. O assédio, que a gente usa como uma nomenclatura geral, ele tem outros crimes dentro dele, né? O assédio, em regra, o assédio sexual, ele é bem específico. Ele ocorre dentro do ambiente de trabalho, em regra, havendo uma hierarquia entre o agressor e a vítima, né? Por exemplo, o subalterno, ele seria meio que obrigado, vou colocar entre aspas, né, essa palavra, a praticar determinadas condutas sob pena de ser demitido ou sob a promessa de ganhar um certo benefício, que pode ser salário, pode ser um almoço, pode ser qualquer tipo de benefício, sabe? Tanto benefício como um prejuízo, né? Então, assim, o chefe, dentro dessa hierarquia que ele exerce sobre o empregado, ele se aproveitando dessa condição, ele tenta obter certas vantagens e regras sexuais, né? A maioria acontece com mulheres, mas também pode acontecer com homens. Então, esse é o assédio. Especificamente, a necessidade dessa relação de subordinação. O que pode entrar numa importunação sexual? Um beijo roubado, né? Um toque, por exemplo, passada de mão. Sempre teve um número alto, mas depois que ela se transformou em crime, né, a gente consegue mensurar o número ainda maior, porque daí acaba ocorrendo as prisões mesmo, né? E aí, o grau mais grave, que é o estupro, né, que é o constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça a praticar ou deixar de praticar ou ser obrigada a praticar, né, algum ato libidinoso ou junção carnal. Então, a gente pode ter esses 3 tipos de crimes sexuais dentro do contexto. O que nós temos muita reclamação em casas noturnas é aquela questão do Boa Noite Cinderela, né? A gente ainda tem, com a pandemia, houve uma redução, né? Porque como ficou um tempo fechado, né? Sem as pessoas não saindo, houve uma redução. Mas há aquela questão do estupro de vulnerável, que quando a vítima não pode, por alguma forma, oferecer resistência. E nesse caso, seria pelo consumo de álcool, né? E algumas vezes é a bebida batizada, né? Por alguma substância química. Nós temos algumas situações de relatos, sim, que a vítima, ela não sabe dizer como ela foi dopada, porque às vezes ela falou, por exemplo, tomou um copo de bebida, que normalmente ela não ficaria naquelas condições, e ela não se recorda de nada do que aconteceu. Às vezes acorda no dia seguinte em um local, no dia seguinte ou altas horas, né, algum tempo depois, com dores em alguma região do corpo, né, sem a roupa íntima, com manchas pelo corpo, sem objetos pessoais. Então, cada situação tem um detalhe. E a própria importunação também,
tá? É muito comum as passadas de mão. Beijo roubado também, né? Porque, assim, o beijo roubado é uma situação bem limítrofe, que vai depender ali da conduta do agressor. Porque, por exemplo, se ele chegar, roubar um beijo sem tocar, sem usar qualquer força, é importunação. Se chegar e agarrar essa vítima, utilizar de alguma violência, já passa para o estupro. Então, é uma linha bem tênue essa configuração do crime, que vai depender do relato da mulher. A realidade é de todas que vão até esses ambientes, inclusive as que estão lá para trabalhar. Nós falamos com a Pamela Witch, também conhecida como DJ Neri, para que ela nos conte a sua própria experiência tendo as baladas, boates e bares como seu ofício. Galera, eu sou a Pamela, tenho 29 anos já, né? Eu trabalho em restaurante, né? Então eu sou bartender, sou garçonete, aí depende do dia, né? Bartender acho que uns 4 anos. E também eu sou DJ, né? Nos DJ uns 3 anos. Eu era de Curitiba, né? Aí agora eu tô morando aqui em Florianópolis. Quem está falando neste áudio é a produtora desse podcast, Gabriela Alves. Você já percebeu um tratamento diferente das pessoas em relação ao seu trabalho por você ser mulher? Sim, sempre tem, né? A gente, por ser mulher, a gente tem que fazer o nosso trabalho muito bem feito, que a gente sempre vai ser julgada, assim, e também nunca vão... Eles não dão moral, assim, na nossa palavra como a palavra de um homem. Eu já tenho experiência, assim, em bar bastante, né? Às vezes você vai ensinar alguma coisa, assim, diferente, e é difícil, assim, a pessoa confiar ali no que você tá falando, sabe? Uhum. De DJ também a mesma coisa, a gente tem que tocar muito bem. Se a gente comete, tipo, um errinho, assim, é complicado. E das pessoas que atendem as festas que você toca, costuma rolar algum desrespeito no momento que você tá trabalhando mesmo? Sim, já aconteceu várias vezes, assim, na maioria das vezes, né, que é um homem que vai tocar depois de mim, se ele não me conhece ainda, ele chega já meio assim, querendo meio que dominar ali, como se eu não estivesse fazendo um trabalho bem feito. Ou até já aconteceu de ser a minha vez de tocar, e um cara foi lá e falou, não, é a minha vez de tocar, e foi lá e não deixou eu tocar, eu tive que esperar ele tocar para eu tocar depois. Sendo que é tudo certinho, né, na festa, né, tem horário e tudo mais. Já aconteceu, né? E você diria que a maioria das vezes foi por causa de um homem? Sim. O que você acha que são as maiores dificuldades de ser uma DJ e mulher? A gente é muito cobrada e a gente sabe disso e a gente tem que se dedicar muito mais, né? A gente sempre tem que estar mais à frente do que os homens, senão a gente não vai ter o respeito deles, né? Entre as mulheres a gente tem uma união, né, tudo mais, mas para você entrar num line numa festa, se ele tiver um amigo homem que tá ali no mesmo nível que você, ele vai escolher o homem. Então a gente sempre tem que estar sendo melhor que o homem, senão a gente não consegue o nosso espaço ali na festa. Tu viu muita diferença nesse reflexo de ser uma mulher chefiando assim a parada? Essa voz é a do Guilherme Rodrigues, um dos produtores do Mulheres à Beira Bar, que ajudou a redigir a entrevista. Sim. Não, que aqui eu cheguei, já consegui conversar com mais pessoas. E aqui, querendo ou não, a galera é um pouco menos fechada, né? Por ter mais mulheres aqui presentes na cena e sendo donas, né? A gente tem bastante mulheres também em Curitiba que tocam, mas poucas. Agora que tem uma que tá começando o rolê dela, então ela automaticamente, quando você é dona de uma festa, dona de um evento, você dá mais espaço para as mulheres, né? Então aqui é um pouco mais forte as mulheres na cena. Teve alguma ocasião que o cara chegou a xingar você ou queria partir pra violência, alguma coisa assim? Não, nesse nível. Mas você já viu acontecer? Não chegou. Mas sim, já vi de passar a mão mesmo, assim. Até uma colega que ela
ela ficou bem abalada porque ela é lésbica, né? Então, para ela foi bem chocante, assim, e ela teve que até ir embora, assim, foi complicado. O que você aconselharia para as meninas que querem seguir na mesma carreira que você? Sim, tem que ser muito forte, tem que ter muita força para seguir o teu sonho, seja qual seja. Ainda são ambientes que são dominados pelos homens, mas a cada dia mais a gente está ganhando mais força e mais mulheres têm que ter essa força para continuar com a gente, para a gente ir crescendo mais e sempre se profissionalizando, né? Vendo como fazer algo melhor, um trabalho diferente para se destacar também, não só por ser mulher, mas por fazer um trabalho bem feito e continuar e não desistir. Saber lidar com essas situações, não se abalar e seguir em frente. Nós também conversamos com Ellie, bartender, uma função que está em constante contato com o público das festas. Meu nome é Ellie, eu tenho 26 anos, eu sou bartender já faz 6 anos. Então, não sou bartender, mas também como trabalho com os eventos, promoção de eventos. Eu faço biomedicina na faculdade, eu sou modelo, que mais? Eu sou esteticista, graduada já há 4 anos. E atualmente eu estou fazendo residência em especialização em harmonização facial e corporal. No seu trabalho de bartender, você já percebeu um tratamento diferente por você ser mulher? Tanto dos clientes como dos patrões, de certa forma? O problema mais era com os clientes. Às vezes eles não entendem o não, ou eles falam assim, se você sorrir, eu te levo pra minha casa. É tipo isso, assim, sabe? Eles são bem invasivos, mas assim, é aquela questão de, tipo assim, quanto mais você trabalha no bar, você tem que entender que você vai estar lidando com pessoas bêbadas. Então, elas não estão na sua sobriedade. Então, você tem que saber lidar com esse tipo de situação. Não passando um pano, né? Mas colocando limites. E você percebe muito assédio no seu local de trabalho? No caso, assediando os clientes? Pessoas assediando clientes e tudo mais? Não, eu via bastante. Com o pessoal que trabalhava comigo, sim, direto, sabe? Não tinha como saber o que estava acontecendo, porque eu via de longe, né? E às vezes a outra moça que trabalhava comigo, né? A outra profissional, ela às vezes nem queria comentar sobre isso. Mas sim, mas foi o que eu falei, tem que pôr limites, tem que saber lidar com o cliente, sabe? Porque, infelizmente, o assédio sempre vai ter, né? E pessoas sem noção sempre vai ter, então a gente vai cortando. O papo de região, né, de balada, assim, qual você vê que é mais comum? Porque você falou, você trabalhou na Verdun, né? Mas, assim, pensando assim, tem alguma região, assim, geralmente, algum bairro mais novo, como as baladas no Batel ou as baladas no centro, assim, acho que tem uma demanda mais mas uns casos mais de assédio, assim. Cara, eu acho que onde tiver homem tem assédio, né? E qual foi a pior situação que você passou sendo bartender? Eu acho que a pior, assim, foi quando eu tava trabalhando. E daí foi mais assim quando eu ia trabalhar em outros bares que não eram a balada, né? Porque a balada é a balada gay. Tem os héteros, mas a porcentagem é mais de homens gays, então o assédio diminui. Por isso, até porque as mulheres preferem baladas gays. Uma vez eu trabalhei num bar e daí fui lá, trabalhei, fiz a minha taxa e tal. Aí no final eu fui receber, né? Porque normalmente eles pagam no dia. Eu fui receber, daí ele foi me dar o pagamento assim. Daí ele falou assim, eu te dou um dinheiro a mais se rolar algo depois daqui. Aí eu falei, eu fiquei em choque, na verdade, eu fiquei tipo extasiada, assim, sabe? Aí eu falei, aí chega aquela parte que você tem que ser segura de si, você tem que ser profissional, você tem que ainda ser elegante. Eu cortei ali naquele momento, né, falei que aqui é o meu ambiente de trabalho, eu só quero, a minha taxa, eu só quero ir embora, assim. Daí eu acabei não voltando mais pro bar, como ele trabalhava lá. E na hora que uma situação de assédio, importunação sexual e estupro ocorrer nesses contextos, o que a gente pode fazer? Nós perguntamos isso também para a delegada Emanuele. Delegada, como a mulher pode reportar e como ela deve agir quando uma situação como essa acontecer? Olha, o que eu oriento é imediatamente procurar um policial, né? Chamar a polícia pelo 90 ou a guarda municipal pelo 153, né? E o flagrante para nós é muito importante, porque é uma resposta imediata àquela atitude. Muitos agressores, às vezes, eles não se dão conta
da atitude que ele está tendo. Às vezes ele acha, não, mas eu só passei a mão, né? Ou às vezes assim, não, mas eu não fiz nada. A negativa de qualquer contato é muito comum, sabe? A negativa de que não fez nada é constante nesses tipos de crime. Principalmente na importunação sexual, porque, em regra, é a palavra da vítima. E a palavra da vítima, nos crimes sexuais, ele toma uma proporção muito grande, porque ela não acontece em qualquer lugar. E o agressor, ele toma cuidado de não deixar as demais pessoas verem, né? Ele faz escondido. Ele faz justamente para que as outras pessoas não sirvam de testemunhas. Essa é uma iniciativa importante do processo, para que os agressores sejam realmente responsabilizados. Portanto, mulher, sempre que isso ocorrer, denuncie. Ainda que seja um problema frequente, nem todas as experiências se resumem a coisas ruins. Alguns locais têm entendido esse problema e estabelecem políticas anti-assédio, seja de maneira explícita, com adesivos e mecanismos para impedir comportamentos nocivos às mulheres, seja reforçando a segurança e efetivamente expulsando os agressores, ou o local é frequentado por pessoas com mentalidade mais progressista. Por isso, mais do que reduzir a nossa experiência a uma noite, perguntamos para as mulheres que responderam à nossa pesquisa: quais lugares costumam oferecer experiências positivas anti-assédio para uma mulher em Curitiba? Um dos lugares mais citados foi o Pedrão Bar universitário, no qual as noites frequentemente são organizadas por atléticas de outras universidades. Os relatos dizem que a segurança do local é eficaz sempre que algo é reportado. Além disso, aqueles que estão à volta costumam intervir e proteger as mulheres das situações constrangedoras. Outro lugar citado é o James Bar, localizado no centro de Curitiba, e outros bares LGBTQIA+, que muitas vezes são as únicas opções onde a mulher se sente realmente segura. Outras mulheres citaram que, infelizmente, ainda não encontram um lugar onde se sentem protegidas. Nós também queremos saber a sua experiência. Você, mulher, já experienciou algo ruim quando foi curtir a sua noite, ou até você, homem, observou uma situação negativa e já esteve em lugares que se sentiu protegida? Mande para o nosso e-mail mulheresabeirabarpodcast@gmail.com. Nós queremos te ouvir. Esse é o Mulheres à Beira Bar, podcast em que vamos até os lugares badalados das noites curitibanas e reportamos a nossa experiência, a partir da perspectiva feminina. Ele foi escrito e produzido por estudantes de jornalismo e de publicidade e propaganda do 5º período. Além da minha apresentação neste podcast, a Gabriela Alves foi uma das produtoras e a repórter que esteve comigo em toda a experimentação e apuração. A parte de edição e trilha sonora foi feita, criada e performada por João Américo, incluindo a vinheta e essa música que você está ouvindo agora, com a participação especial de Felipe Borba no violão e Alisson Reinert no saxofone. A Annelise Mariano foi quem roteirizou esse podcast, com a minha colaboração, a da Gabriela e da Victoria Beatriz, que por sua vez também auxiliou na pesquisa. Por fim, Rafael Villani e Guilherme Rodrigues foram os produtores e fizeram toda a parte de apuração e contato com as entrevistadas convidadas desse podcast. Até o próximo episódio!